Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CRD Podcast Conexões, Ruídos e Desafios. Eu sou a Bárbara, estudante de enfermagem e bolsista do projeto de extensão ao qual este podcast é vinculado. Hoje temos aqui como convidados o pró-reitor de extensão, professor Eduardo Cardoso, e o vice-pró-reitor de extensão, Jean Felipe Rossato. Desde já agradeço por aceitarem o nosso convite para participar do podcast. A Pró-Reitoria de Extensão, ou PROREST, é responsável pelas relações sociais e culturais com os diferentes segmentos da sociedade, compondo uma parte da grande tarefa educativa confiada à universidade. E é sobre este papel, especialmente no contexto de calamidade, que vamos conversar hoje. Pode rodar a vinheta. Conexões, ruídos e desafios. E evidentemente que a universidade, nesse contexto, tem as suas conexões, tem os seus ruídos, também tem os desafios. E quando se enfrentam esses desafios, as situações então ficam mais reais, porque nós estamos aqui no dia a dia, na vida das pessoas. E embora sejamos um ambiente acadêmico, nós estamos aqui muito mais fazendo, aprendendo, né, compartilhando esses saberes dentro do contexto daquilo que seja esta inserção da universidade na sociedade e esse apoio de todas as áreas da ciência, do conhecimento no dia a dia. Por isso, nós queremos dar as boas-vindas ao professor Dr. Eduardo Cardoso, ao Dr. Jean Rossato, o pró-reitor e o vice-pró-reitor da extensão. Até porque vários temas da extensão são novos e vêm ao longo dos editais, dos fomentos, também do dia a dia, movimentando e desafiando a cada um de nós, integrantes da comunidade universitária. A gente fala desde a questão da curricularização da extensão, mas a gente fala também daquele programa que vai direto lá nas proximidades, dentro das comunidades e nesses contextos. Por isso, este tema vai complementando aquele leque que estamos abrindo desde o primeiro movimento, quando na Exefid se fez o abrigo central da URGS, mas que não tem se realizado apenas na Exefid, tem se realizado também em outros abrigos, em locais de voluntariedade da comunidade metropolitana, em outros locais de pessoas atingidas. E nós que estamos aqui em Gravataí, a gente tem atendido também Gravataí, Cachoeirinha, e tem alunos, e tem profissionais, e tem egressos da URGS e de outras profissões também envolvidos por isso. Então, boas-vindas ao professor Eduardo, boas-vindas também ao vice-pró-reitor Jean, e é este o objetivo da gente esclarecer, ampliar, da gente divulgar um pouco mais o que está sendo feito e também aqueles planos que se tem para o futuro. Professor Eduardo, nosso pró-reitor de extensão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham por aqui. Bom dia e muito obrigado ao convite, professor Dilmar, e todos que nos acompanham aqui junto, e participando e executando todo esse projeto tão importante. Para a gente é um momento... Pode seguir, professor. Para a gente é um momento muito importante para a extensão, um momento onde a gente, desde o início, tem feito muitos movimentos, tanto com a equipe aqui da Pró-Reitoria de Extensão, como com todos os extensionistas da universidade, assim como o senhor falou, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, com a abertura do abrigo na Exefid, é um número impossível de contar, de pessoas,
né? E a gente que teve experiência desde o primeiro dia lá, não só encontrando a nossa comunidade acadêmica, né? Mas era muito emocionante, né? As pessoas que vinham chegando, que muitas vezes se apresentavam, né? Eu me lembro quando a gente estava recém montando ali junto com o pessoal do curso, onde estava trabalhando a enfermagem, né? E chegava médicos egressos, né, da universidade que vinham se apresentar como voluntários para atuar naquele espaço, né? Então a gente vê essa sensação, né, esse orgulho pela universidade que a gente tem, que a gente vive aqui todos os dias, né, sendo motivador para que egressos voltem para contribuir, ou mesmo depois, durante todos esses movimentos que vinham sendo feitos, né, momentos muito emocionantes para a gente, onde a gente via relatos, né, de alunos dizendo que mesmo depois de tudo que ocorreu e de terem perdido tudo ou muito, né, o que ainda os motivava a seguir é ser alunos da URGS, né, porque eles queriam concluir a sua formação. Né? Então a gente vê o quanto a universidade move, né, e transforma todas essas vidas, né, seja de toda a nossa comunidade que está aqui diretamente, como também da comunidade externa e todas as comunidades que estão relacionadas à universidade e a todos os projetos, né, e atividades de extensão, né, que vêm sendo desenvolvidas. Logo no começo, né, de todo esse enfrentamento à crise climática, uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer, né, é tentar mapear, identificar os projetos, as atividades que estavam, né, contribuindo para esse enfrentamento da crise climática, como que estavam fazendo e buscando, assim como o próprio nome do projeto aqui é muito instigante, inspirador, a gente estava tentando buscar essas conexões para entender, então, né, o que era necessário fomentar, como articular todos esses trabalhos para promover, então, né, as ações de cada uma das atividades. E muito rapidamente, né, a gente levantou quase 100 atividades. Cerca assim, de uma semana fazendo o mapeamento, já foram 95 atividades e mais de 1.000 pessoas envolvidas. E quando a gente fez a formalização e a divulgação dos primeiros resultados, né, da extensão em rede SOS-RS, que é o nome que a gente chamou essa rede, né, da extensão pelo acolhimento, pelo abrigo e pela reconstrução, né, do nosso estado, em pouco tempo depois, quando foi formalizado, a gente chegou em 144 projetos e mais de 1.300 pessoas diretamente, né, sem contar as pessoas indiretamente envolvidas com esses projetos da extensão. Né, e a partir disso, muitos outros movimentos foram sendo disparados. A gente, desde o começo, teve muito a preocupação, né, de manter as bolsas todas em dia, mesmo com as dificuldades de trabalho, né, para todos, mas também a própria situação muitas vezes mais complicada de contato com os bolsistas para indicação de bolsa, prazo para indicação de bolsas, né? Assim como também, uma vez levantadas as necessidades com os projetos, né, a divulgação e elaboração também, quase que em força-tarefa, né, do edital de inserção curricular para o enfrentamento à crise climática, né, um edital onde a gente já tinha previsto uma verba do MEC para inserção curricular e que a gente então direcionou essa verba e até suplementou em parte para que a gente pudesse então contemplar os projetos que estavam trabalhando, estão trabalhando ainda nesse enfrentamento, né, com bolsas, né, por curto período, né, inicialmente eram previstos 3 meses, mas de acordo com o número de projetos submetidos e para que a gente pudesse contemplar todos os projetos, a gente acabou concedendo no máximo 2 meses de atuação, né, e a gente teve, então, um número muito grande de projetos e de bolsistas contemplados para que possam, então, atuar, né, assim como foi falado, o próprio abrigo da Exefid, né, inicialmente a gente sempre encontrou muitos voluntários dispostos e disponíveis para contribuir lá, mas as demandas de trabalho cada vez aumentavam mais, e com o passar dos dias, é claro, nem sempre a gente tem aquela mesma quantidade, né, ou até a possibilidade e disponibilidade das pessoas para atuarem lá como voluntários. Né? Então, esse edital, ele veio para contribuir também e, de certa forma, até possibilitar a execução dos projetos, e não só esses que estão sendo realizados aqui na universidade, ou na Exefid, ou no Hospital Veterinário,
na faculdade de farmácia, na faculdade de arquitetura, mas também os projetos que estão sendo executados nas comunidades, né, em contato com as pessoas, diretamente na linha de frente. E são muitos, é impossível a gente citar tantos que surgiram, né? Então a gente tem atividades sendo realizadas na assessoria jurídica, saúde, bem-estar, reinserção escolar, são muitos projetos mesmo, e que realmente reforçam só esse orgulho, esse amor que a gente tem pela extensão e pela URGS. Doutor Jean, dentro dessa linha, é importante a gente dizer também para as pessoas que estão conosco que o professor Eduardo é arquiteta e urbanista, e o doutor Jean traz essa linha, então, da comunicação e das relações públicas, né? Como é que isso está se dando dentro desta ótica da origem de se fazer esses projetos? Temos quase que um edital na sequência do outro, a ideia do esforço, o apoio, enfim, aos projetos, e de antemão, no nosso caso, queremos também registrar o nosso agradecimento, né, por esse movimento que tem se feito e a acolhida que fizeram as ideias e os projetos que encaminhamos. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participar desse podcast, a convite do professor Gilmar. Como o Eduardo falou, assim, né, a gente esteve lá no abrigo da Exefid logo quando ele começou a ser montado, e naquele primeiro momento foi algo muito orgânico, assim, porque as pessoas chegaram e as coisas foram sendo construídas tudo ao mesmo tempo, né? Então, desde esse momento, a gente já viu a força da universidade, e isso é interessante que o Eduardo comentava, de como a universidade está presente, né? Esses diversos projetos de extensão que hoje estão atuando, e a partir do edital a gente pode ver isso, eles são projetos que já existem nas comunidades, já estão atuando com uma certa rotina nessas comunidades, e aí vem essa questão do enfrentamento à crise, essa tragédia climática, e esses projetos reforçam ainda mais esse compromisso nas comunidades, nos abrigos. Então, a gente vê a força da universidade, né? E, enfim, a gente viu nas mídias sociais, nos grandes veículos de comunicação também, como a universidade foi requisitada, né? Para dar explicações, para apresentar cenários, para fornecer subsídios para tomada de decisão de órgãos públicos, e, ao mesmo tempo, como ela está presente, né? Por vezes, ela não tem tanta visibilidade nesse sentido, né, em termos de comunicação, e nesse momento isso veio à tona, né? Aqui na Pró-Reitoria a gente fez uma força-tarefa, como o Eduardo comentou, a gente pensou como é que a gente, como Pró-Reitoria, pode auxiliar os projetos que já estão, né, em campo, já estão atuando, né? Então a gente pensou em construir essa rede, e essa rede foi construída de uma forma bem orgânica, assim, né? A gente fez esse levantamento, rapidamente muitos projetos já responderam, e a partir dessa resposta dos projetos, a gente colocou eles num grande grupo de WhatsApp, porque a gente entendia que a Pró-Reitoria, num primeiro momento, precisava entender qual eram as demandas desses projetos para tentar propor algumas coisas, como foi o edital de fomento, né? Esse que vocês estão participando também, mas também de uma forma que esses projetos pudessem conversar. Então, por exemplo, né, aconteceram muitos casos de um projeto estar lá num abrigo específico, lá em Canoas, por exemplo, e precisava de um atendimento em saúde, e aí largava nesse grupo, e aí tinha grupos da saúde que davam orientações, não, existe essa cartilha, ou tem esse grupo, chama esse grupo, fala com esse professor, fala com essa professora. Então, essa era a nossa ideia inicial, assim, e nessa avaliação que a gente tem feito, tem funcionado muito bem, assim, porque era exatamente isso, era algo orgânico, que os projetos pudessem trocar e se articular, né? Assim como a proposta do podcast. E é por isso que é muito interessante essa iniciativa, que é dar visibilidade a essas ações, para que outros projetos, ou uma própria comunidade mesmo, que não conhece, que não sabe dessa atuação, tenha conhecimento disso e, porventura, tenha necessidade de algum tipo de serviço ou de atividade, possa entrar em contato com esses projetos de extensão, né?
A universidade, a URGS, tradicionalmente, ela é muito grande, né? Está presente em vários territórios, em várias comunidades, a capilaridade dela é gigantesca, então é super importante que a gente dê visibilidade para isso, para que as pessoas saibam, né, dessas atividades e, se à medida do possível, entrem em contato com as pessoas caso tenham necessidade, né? Bom dia, Jean. Bom dia, Eduardo. Eu sou Emerson, sou estudante da Educação Física, eu que estou conseguindo fazer as conexões lá com a EZFID, eu atuei lá. Eu vi toda a construção da EZFID, eu chamo o primeiro dia de o dia D, né, como eu citei no podcast anterior, porque foi o dia que tudo estava muito emergente lá, tudo era muito explosivo, assim, era gente para lá, gente para cá, gente batendo cabeça, era uma loucura. E eu acho que, tratando agora da extensão, como eu estava falando, muitos projetos, né, eles nasceram numa proatividade que o momento ele inquiria. Né, o momento que a gente estava passando, da cidade inteira, o Rio Grande do Sul inteiro, ele queria que algumas ações fossem feitas, e aí nasceram vários projetos, como tu mesmo tinha dito. E aí, legal que veio os editais de fomento para isso, e nisso a gente via várias frentes de atuação, como tu falou, e eu acho que essas frentes de atuação, elas, de certa forma, fazem as conexões com os saberes que a graduação e a pós-graduação passam. E isso como normativo, não é normativa, mas talvez objetivo da própria extensão na universidade, eu acho que foi atingido, né? Eu acho que um dos principais objetivos da extensão é fazer essas conexões e essa atuação direta na sociedade, e eu acho que isso foi um baita sucesso, de certa forma, né? Porque vocês, pelo menos, assim, muitas pessoas, pelo menos com quem eu já conversei, também têm essa mesma opinião, de às vezes o mal ele está trazendo o bem. Então, de certa forma, as pessoas que passaram por isso e por esses projetos, os alunos e tantos professores, eles vão ter uma experiência muito maior do que os que não passaram. Então, o que vocês podem dizer assim sobre como vocês estão enxergando essas frentes de atuação e essa conexão, né, que a própria extensão já previa, sabe, com o conhecimento que está ali sendo tratado, mas, como é que eu vou trabalhar isso daqui na prática? E eu acho que isso está acontecendo bem. Então, o que vocês poderiam dizer mais sobre isso? Acho que tem um ponto que me vem a partir da tua fala, Emerson, que é muito importante nesse momento, como já falou, onde a gente vê o protagonismo da universidade, né? E tão perto de um momento anterior, onde muitas vezes pessoas trabalhavam pelo apagamento da universidade, né? Então, agora a gente poder ressaltar, para além desse protagonismo, um momento onde a universidade se coloca totalmente aberta, eu acho que isso é muito importante, né? A gente sempre viu e acredita na extensão quanto a esse espaço aberto da universidade com a sociedade, com as comunidades, né? E através da extensão que a gente vê essa vida, né, da sociedade pulsando aqui dentro e essa ligação direta, né, entre sociedade e universidade. Mas quando a gente vê a EZFID aberta, recebendo tantas pessoas, tantas outras unidades, como eu falei, Faculdade de Farmácia, de Arquitetura e CBS, tantas que abriram suas unidades para realizar trabalhos, para receber as pessoas, né, eu fico pensando o quanto isso também vai mudar a relação das comunidades, da sociedade com a universidade. A gente vendo aquela quantidade de pessoas na EZFID sendo acolhidas, o quanto essas pessoas, talvez, que nunca tivessem entrado na universidade, vão se sentir acolhidas para retornar à universidade. Porque a universidade é isso, ela é aberta, ela é de todos, independentemente da idade, né? É uma universidade pública. E o que a gente vê, ouvia muito ainda, em alguns momentos ou em alguns lugares, era aquela universidade mais fechada, né, ou como muitos falam, aquela universidade encastelada, né, e a gente aqui na extensão trabalha justo pelo oposto, né, a gente quer a universidade cheia de crianças, a gente quer a universidade, né, com as pessoas que vêm para as nossas atividades culturais, para os nossos equipamentos culturais, e mostrar que a universidade pública é para todos, né, e eu acho que um momento como esse acaba possibilitando, né, essas conexões, e mais do que isso, eu acho que esses vínculos, né, mais duradouros,
né? É a criança que teve no Exifid e que pode ver agora a universidade como o seu lugar, né? E pensar que mais adiante ela vai voltar à universidade para estudar, né? Então a gente sabe, e é como você falou, às vezes é o mal que trouxe alguma coisa boa. A gente sabe que é uma situação catastrófica, né? Mas que diante dessa situação a gente vê a universidade se colocando cada vez mais junto, né, da sociedade, das comunidades. Então acho que isso é um momento, né, essa situação é um momento muito marcante e que a gente deve tirar partido para que a partir dela a universidade siga sempre assim e cada vez mais aberta, né, para a sociedade. E um adendo também ao que o Eduardo está falando, quando a gente pensa os processos de ensino-aprendizagem e de formação dos estudantes da universidade, né? Tu vê que a extensão universitária é uma aula de cidadania. Então, os alunos que participaram desses projetos de extensão, com certeza eles saíram transformados. E nós, na Pró-Reitoria, a gente recebe muitos feedbacks, assim, de estudantes que, enfim, estão cursando um curso de graduação e passam e que, por vezes, a universidade, de certa forma, vive, né, uma crise de evasão escolar e que, por vezes, estão lá participando das aulas, participando dos estágios, mas que o ingresso na extensão universitária, ir numa comunidade, sair um pouco desse ambiente geográfico até da universidade, ir para uma comunidade, é o que dá sentido à sua profissão e a motiva, né, a seguir nessa linha. Então, a gente acredita muito que a extensão seja quase como, não a solução de todos os problemas, mas vem para preenche uma lacuna muito importante do ensino, assim, do ensino, da pesquisa, que é essa formação cidadã, esse contato com a realidade, porque nós, como universidade pública também, a gente não forma apenas profissionais, né? Mas a gente tem o objetivo de formar cidadãos também. E a extensão cumpre um papel muito importante nisso, e nesse contexto todo que a gente viveu e tem vivido nesses 2 últimos meses, isso fica mais evidente ainda, né? Eu gostaria até de perguntar, eu lembro lá do começo da curricularização da extensão, né, que a gente, por exemplo, da enfermagem, né, vou puxar o meu, a gente já tem uma vivência maior com a cidadania, mas tem cursos como as engenharias que é muito distante, né, é muito frio, você não tem esse contato com as pessoas, com a sociedade. Então, a partir dessa situação, acredito que até esses cursos que eram um pouco mais distantes, né, das pessoas, devem ter se aproximado. Não sei como é que vocês enxergaram isso. Não cheguei a ver todos os projetos, né? Era mais de 144 projetos, né, de extensão. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas outras áreas, assim, que não são tão acostumadas com esse envolvimento com a comunidade. Como que vocês viram essa questão? Quais os projetos, assim, que talvez tiveram um pouco mais de destaque? Acho que todos os cursos ou os projetos, da sua forma, estabelecem as suas conexões, os seus contatos, né, com as comunidades. Mas eu acho que uma situação como essa que a gente está vivendo possibilita, como você falou, um contato em campo, um contato mais direto, né? Então a gente via pessoas, eu posso falar pela minha unidade, a Faculdade de Arquitetura, ou o pessoal da engenharia, né, que trabalhou tanto ali pelo projeto da construção, pela fabricação dos rodos, né, foram mais de 7 mil rodos só ali na Faculdade de Arquitetura, e que agora já multiplicou esse projeto para outros locais, como, por exemplo, agora a APAC está produzindo os rodos, né, e que pessoas que talvez tivessem esse fazer, né, mais duro, mais tecnológico, como você disse, né, então o pessoal que está ali trabalhando com a cortadora laser e com equipamentos, se viram, né, na situação de fazer as entregas dos rodos, de chegar nas comunidades, de ir lá ver como é que eles estavam sendo utilizados, né? Então, com certeza, essa aproximação com as pessoas e com a realidade, ela deve ter sido muito transformadora e eu acredito que vai mudar para sempre, né, a formação desses estudantes. E eu acho que para a gente, que trabalhou tanto nesses últimos anos pela inserção curricular e pela operacionalização da curricularização, como, né, a maior parte das pessoas conhece, foi um momento de quase choque de realidade, assim, porque a gente ainda via muita resistência, né, para a inserção, né, para a operacionalização da inserção curricular, a gente via ainda uma inserção curricular
se eu posso chamar ainda muito tímida, né? A gente via, até por parte, né, dos docentes, posso falar muitas vezes por conversar com os colegas, dificuldade de entender o próprio conceito de extensão e de achar que aquilo que estava fazendo como inserção curricular era extensão e não era extensão. E que muitos até vieram depois, né, dessas práticas durante esse período de crise comentar que, poxa, agora eles tinham entendido, né, o quanto esse fazer acadêmico, né, da graduação, da extensão, pode promover essa transformação social, esse impacto, né, na formação e na vida do estudante, né, esse impacto social, essa retroalimentação entre universidade e sociedade, e que tudo isso junto, né, vai ser a ação da extensão e vai promover, de fato, a inserção curricular da extensão, né, como promotora, né, dessa formação mais cidadã, como o Jean falou. Então, eu acho que foi uma grande, ainda é uma grande oportunidade. Eu espero que todos que estão participando, que venham a participar, possam levar, né, um pouco de toda essa experiência para depois continuar assim esse fazer nas suas disciplinas, nas suas atividades de extensão e em todas as formas de relação, né, da universidade e da extensão com a sociedade. E, Bárbara, queria também convidar quem está vendo esse podcast de acessar a página da ProRest, www.urgs.br/ProRest, e aí tem uma relação por área temática que a gente construiu de todos esses projetos que estão atuando nessa linha de frente, né? E para citar um exemplo, tem um projeto que é o Ressignificando Eletrônicos, que é um projeto da engenharia, com engenharia da computação. Então, a gente pensa num primeiro momento, bom, os caras estão lá só na frente do computador, e, na verdade, eles estão consertando equipamentos eletrônicos nas comunidades. Então, imagina o processo desses alunos que vão até as casas, vão até esses bairros, desmontam esses equipamentos, enfim, higienizam os equipamentos e fazem com que eles voltem a funcionar, né? Então, para citar um exemplo, né, a gente tem vários, é por isso que a gente convida vocês e todos que estão nos assistindo a irem ao site da ProRest. Tem conteúdo sendo produzido sobre isso, específico de alguns projetos também. Não sei se eu já posso anunciar que nós vamos fazer uma revista, vai ser lançada no Salão de Extensão, só com projetos que estão atuando nessa linha de frente, então, com uma descrição, uma descrição maior do que eles estão fazendo. Então, em setembro, durante o Salão de Extensão, e a gente já convida todos a participarem, muitos projetos vão se apresentar, né, que estão nessa linha de frente, vão poder trocar, se articular, e vai ser uma oportunidade também de lançar essa publicação, essa revista, né, específica sobre esses projetos que estão fazendo esse enfrentamento. Né? Olá, meu nome é Melissa, eu sou do curso de enfermagem, estou no 6º semestre. E eu só queria dizer que, tipo, quão importante o protagonismo da enfermagem nesse momento, né? O protagonismo do projeto de extensão nesse momento de calamidade pública, como as pessoas veem a universidade com a aproximação da comunidade e o pessoal que está atuando na articulação entre saberes, entre comunicação, né? O edital de fomento, né, ele veio também para trazer isso, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Qual foi os principais objetivos do edital de fomento e quais seriam os projetos futuros para depois dessa situação mais delicada que a gente está vivendo, né? Do pessoal ainda em abrigos, como seria a articulação depois para a atuação? Claro. Então, Melissa, são muitos movimentos, né? A gente teve esse primeiro momento que foi de acolhimento, de abrigo. Agora a gente tem todo esse momento ainda de reconstrução. A nossa ideia, e assim a gente tem trabalhado bastante, e a gente espera que a gente consiga, para além deste primeiro edital de fomento, que a gente busque outros, né? Desde ali da primeira semana de toda a catástrofe, um dos primeiros movimentos que a gente fez foi junto também do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, tanto aqui da Regional Sul quanto nacional, né, para que a gente pudesse ter esse movimento referendado pelo Fórum, pelo nosso presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão,
né, junto a parlamentares, junto ao MEC, junto, né, ao governo federal, para que a gente buscasse, né, e a nossa proposta foi de buscar cerca de 30 milhões para as 11 instituições públicas de ensino superior aqui do Rio Grande do Sul, especificamente para extensão. Né, não só essa verba que já está sendo buscada para a reconstrução das universidades, né, e que já está em pauta, né, mas já faz algumas semanas que a gente vem fazendo esses movimentos para que, assim como nesse edital de fomento a gente pôde viabilizar bolsas, para que a gente possa também viabilizar transporte, material de consumo, né, e tantas outras demandas que, fazendo essa conexão com os grupos, foram surgindo. Né, o pessoal precisa impressão, o pessoal precisa material de almoxarifado, o pessoal precisa de áreas, são muitas coisas a serem custeadas, né, pela universidade, para que a gente possa ter uma atuação mais efetiva, né, e um trabalho pleno de todos esses projetos. E a gente quer muito que isso ocorra, a gente tem se esforçado muito para buscar esse recurso. A cada dia a gente tem mais apoio, né, de parlamentares e dos reitores das instituições públicas aqui da região sul, para que a gente possa buscar, né, recurso para manter o edital ou ampliar, né, atendendo também outras linhas de fomento. Paralelo a isso, a gente segue com o edital de fomento da extensão, né, que ele pode ser solicitado todo mês, do dia 1º ao dia 15, né, e por esse edital já se pode solicitar, né, impressão, material de almoxarifado, deslocamento, as bolsas, né, fomento, que é uma bolsa por um mês de atividade, né, então a gente também segue com os instrumentos de fomento da Pró-Reitoria de Extensão e com uma atenção especial, é claro, para todos esses projetos e atividades que estão atuando, né, diretamente na linha de frente de enfrentamento à crise. Então, o que a gente espera é que, para além de possibilitar essas conexões, de dar visibilidade aos projetos, como a Geo falou, através do site, através das redes sociais, através dessa publicação, que a gente possa conseguir, né, mais recursos para ampliar o fomento direto, né, aos projetos. E como o Eduardo falou, a gente tentou agilizar esse edital, que foi um edital excepcional, né, de inserção curricular, e todos os projetos que participaram, eles tinham que ter um procedimento de realização de enfrentamento à crise. Então, poderiam ser projetos que já existiam, outros foram construídos especificadamente para esse tipo de atuação nesse momento, mas todos eles tinham, né? A gente teve mais de 200 submissões. Claro, tinha alguns critérios que que o edital tinha e que os projetos precisavam cumprir para participar da seleção, mas todos os projetos que atenderam esses pré-requisitos foram contemplados com bolsa, porque a gente entendia e entende, né, que todos esses projetos são importantes nas suas diferentes áreas, e por isso que a gente optou por, ao invés de conceder bolsas de 3 meses, diminuir um mês, né, de cota de bolsa, e ao mesmo tempo contemplar todos, né? Então, ficamos 2 meses pensando que é um cenário emergencial, e a partir disso, como o Eduardo falou, nós estamos correndo atrás de verba para tentar, de repente, fazer um adendo a esse edital, ou lançar outros editais, porque a gente sabe que, e como o Eduardo disse, a atuação da universidade, ela é permanente. Às vezes, antes mesmo da enchente, já tinha, e é muito interessante ver que, assim, nós temos projetos atuando em território quilombola, atuando com refugiados, atuando com grupos minorizados específicos, que o poder público muitas vezes acaba não dando a atenção devida, né? Então, é super importante, e a gente entende isso, que a Pró-Reitoria e a universidade precisa fornecer os subsídios necessários para que esses projetos continuem sendo desenvolvidos, né? E continuem conseguindo realizar suas atividades. E como o Eduardo falou, tem esse edital de fomento que ele segue aberto, né? Com essas várias possibilidades. Então, quem está nos vendo aqui pode consultar lá no site da ProRest também, tem todo o passo a passo, todo o edital ali de como ele funciona. A gente sabe que o tempo de vocês está um pouco curto, mas queria fazer uma pergunta bem importante sobre a curricularização desses projetos, né? Se a partir deles eles vão ser inseridos no plano de ensino de alguma graduação, ou se vai ter alguma tratativa de incluir a extensão dentro dos currículos dos cursos da universidade. Então, Júlia,
são situações diferentes e muitas vezes situações possíveis, né? A gente tem como fazer, ou possibilita a inserção curricular de diferentes meios, né? Então, a CHS, né, que é esse código aí conhecido pelo pessoal, são as atividades que são inseridas nos planos de ensino. Mas a maior parte, e no caso específico desse edital que foi feito de fomento, eram para as UCEs, né? Então, não para aqueles projetos ou atividades inseridas nas disciplinas, mas para os projetos e atividades aonde você computa essa carga horária, né, através da participação na equipe executora de projetos, né, e atividades de extensão. Então, eles não necessariamente precisam fazer parte ou ser inseridos nas disciplinas, né? Isso até é importante porque os cursos dentro dos seus planos e da alteração que foi feita por cada congrade balizou, né, como é que os alunos devem fazer a apropriação da carga horária de prática extensionista, né, através dessas modalidades de CHE ou CS. Então, é importante até que os alunos tenham a oferta e a garantia da manutenção de oferta de atividades de extensão para que eles possam, né, apropriar a carga horária de prática extensionista através dessas duas modalidades. E até foi bem interessante, a gente quis dar bastante visibilidade para os projetos através das UCEs, porque através da CHE, que é a carga horária, né, de prática extensionista nas disciplinas, né, na graduação, isso já vinha sendo bastante feito, né? Então, os planos foram alterados, as disciplinas incluíram a carga horária, né? E agora, e cada vez mais, a gente tem que fomentar que os projetos possibilitem, né, esse cômputo de carga horária de prática extensionista através das UCEs, né? Então, a gente quis também dar visibilidade e fortalecer essa forma, essa modalidade, né, dos alunos de graduação poderem computar as horas. Acredito, e é claro, que a partir dessa experiência, muitos talvez venham aqueles que ainda não inseriram nas suas disciplinas ver que é possível, né, e a todo semestre podem alterar e podem incluir carga horária de prática extensionista nas suas disciplinas, ou talvez até que possam vir a modificar a forma como fazem nas suas disciplinas, né? Mas a ideia é, sim, que a gente possa cada vez mais fomentar e buscar práticas, meios e modos de garantir a manutenção da oferta, né, desses dois modelos, desses dois modos, né, de apropriação da carga horária. Eduardo, eu acho que tem uma observação que eu posso fazer que é muito legal, assim, era até referente ao que a gente falou agora e que eu falei lá no início, daí, de certa forma, tudo isso foi um único caminho que a gente acabou trilhando aqui, de uma certa comparação, né, que dá para se fazer entre como a importância da extensão. Eu acho que isso é bem importante. Para mim, eu especificamente, a coisa mais divertida para mim dentro da universidade é a extensão, tá? Emerson, para mim, a coisa mais divertida é a extensão. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo, né, por uns amigos meus que moram lá em Portugal, que lá em Portugal a extensão ela não tem a mesma importância que tem aqui no Brasil, por exemplo, dentro da URGS, da USP. Isso é uma coisa meio brasileira, assim, vamos atuar fora, vamos unificar a atuação dentro e fora, vamos fazer essa atuação conjunta que é realmente o mundo real, vamos trazer o pessoal para o mundo real, vamos. Lá em Portugal eles não vê muito dessa forma, assim, sabe? Eles vê de uma forma um pouco diferente. Isso deixou um pouco triste, por exemplo, quando eu estava estudando como eram os mecanismos de atuação de lá. Diferentemente de as universidades americanas, por exemplo, que eles valorizam muito a extensão. Eles até valorizam, acho que, sei lá, essa carga horária de extensão, ela é uma boa parte do currículo de graduação, pós-graduação. Também é outro sistema que eles têm lá, que é o undergraduate, o graduate, é outro sistema. Mas eu acho que seria legal de falar mesmo para vocês de como isso, a extensão, ela tem essa importância, sabe, de atuação dentro do próprio cenário do acadêmico em si, né? do acadêmico em si. E eu acho que esse fomento esse edital que vocês lançaram agora, isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Esse edital,
ele foi uma ideia assim conjunta de todos vocês, assim, tá, vamos lançar agora porque é necessário, ou foi uma coisa que vocês foram... Como é que foi isso? É isso que eu só gostaria de perguntar. Assim. Acho que como você falou, né, em cada lugar a gente tem um cenário diferente, uma forma de atuação da extensão. Portugal mesmo, né, tem uma configuração completamente diferente, trata muito mais como campanhas sociais e não como extensão, e na perspectiva que a gente vê aqui na universidade, em outros lugares também, né? E o edital, assim como a gente falou, já era previsto, né, pelo MEC, né, um orçamento, ainda um orçamento a gente considera pequeno, acho que a gente precisa e merece muito mais, né, para inserção curricular e para extensão universitária, né, mas já tinha essa previsão orçamentária para isso. Era um edital até que a gente já vinha trabalhando na redação dele, elaboração para o segundo semestre, né. A ideia era ser um edital com um menor número de projetos contemplados e mais cotas de bolsa, talvez de 4 a 6 meses, que seria tanto para o CS quanto para a CHEs, ou seja, tanto para projetos quanto para disciplinas, né? Uma disciplina dura em média pelo menos 4 meses, mas diante daquele cenário de crise, a primeira coisa que a gente fez, não, ok, a gente tem que aproveitar isso, né? Mas tem que ser agora. Foi um edital que daí foi revisado, elaborado e publicado em 5 dias, né? E tem que fazer essa conexão da inserção curricular e mostrar como ela pode, deve ser feita, e dessa prática direta, na linha de frente, e contribuindo diretamente, né, para esse enfrentamento. Então, na verdade, a gente, diante daquele cenário que se tinha e dos recursos que se tinha, a gente buscou como é que a gente pode juntar tudo isso e botar na rua agora, né? Tanto que a gente, é claro, a gente sempre tenta fazer o melhor, mas a gente sempre sofre algumas críticas, né? Então, muitos colegas até criticaram, mas o edital ficou só 5 dias aberto para inscrição, né? E às vezes 5 dias não é nem o suficiente para aprovar uma atividade nova na minha unidade. A gente falou, gente, a gente entende, né? Mas as pessoas estavam diariamente, muitos pedidos de fomento chegando, e se a gente esperar 15, 20 dias, 30 dias, que é o tempo de um edital, tem abrigo que já vai ter até fechado, né? Tem situação que não vai mais adiantar. Então, ele era um edital que, por mais que ele não tivesse o nome ou o cunho de emergencial, né? Alguns até começaram a chamar de edital emergencial, né? Pela forma como ele foi feito. Assim, que era um edital rápido e de as pessoas logo submeterem seus projetos, receberem, né? Acho que nunca o edital também possibilitou a bolsa tão rápido, né? Porque ali entre a inscrição e a indicação do bolsista foi menos de 10 dias, né? Então, essa era a ideia, era tentar juntar tudo que a gente tinha, né? E colocar à disposição, né, da comunidade acadêmica para fomentar esses trabalhos. E como a gente falou, a ideia, e a gente tem pleiteado muito, é tentar manter e ampliar esse fomento o máximo possível nesse cenário que ainda é muito difícil de trabalho, mas que ele, a gente sabe, vai perdurar. A gente tem muitos projetos, inclusive, que talvez tenham um foco para esse momento, e acho que muitos outros projetos vão surgir para os momentos seguintes de reconstrução, de reinserção. Então, a gente sabe que, por mais que tenha sido um esforço concentrado agora, né, a gente, né, e para a próxima gestão que vem, vai ser muito importante que pense, né, que esse fomento ele tem que ser duradouro, né? Tanto o fomento regular, como já se tem o fomento à inserção curricular, mas ao fomento, né, e o apoio direto a esses projetos que vão atuar na reconstrução do nosso Estado. E que a extensão tem que ser presente, né? A gente viu e cada vez vê mais a força, a potência e como a extensão, né, ela está na fala de todos que têm atuado, né, nesse momento, e o que a gente quer é que cada vez mais, e inclusive em outras esferas, aquelas, né, que designam a verba para a universidade, que a extensão esteja presente e esteja junto com a graduação, com a pós-graduação, com todas as formas de atuação e de prática da universidade e do contato da universidade com a sociedade. Professor Eduardo, aqui a gente não tem aquela história de despedidas e coisa e tal, até porque há uma inserção, né? Eu já falei antes que o pró-reitor veio hoje, a gente traz o arquiteto e urbanista numa outra oportunidade, até porque nós temos temas já programados que a gente vai desenvolver, né? Então, a gente quer uma palavrinha, um texto ainda de mensagem
curta do professor Eduardo, e depois, professor Jean, aqui a gente sempre tem aquele recado que fica, né, antes de rodar a vinheta. E eu queria, então, convidar o doutor Jean para que, dentro dessa linha assim, de comunicação para comunicação, né? Então, pialar um colega é uma das coisas melhores que a gente encontra pelo mundo, no nosso cotidiano, né? Diga aí, Eduardo. Então, acho que a mensagem que a gente quer deixar sempre é que a Pró-Reitoria está aberta, né, a toda a comunidade acadêmica, a comunidade externa, e que fica sempre esse convite de atuar conosco na extensão, né, e assim como já falou, de também participar de todas as atividades que a gente promove aqui através da Pró-Reitoria de Extensão, né. Então a gente tem na sequência aí Portas Abertas, Salão de Extensão, o CEURS, né, então tem muitas atividades ainda em que a gente vai e pode promover o encontro, e que a gente quer cada vez mais esse convite e esse encontro, né, das pessoas através da extensão universitária. Também agradecer aí o convite de vocês, parabenizar pela iniciativa e dizer que a ProRest também está sempre aberta, nós estamos sempre aqui no Campo Central, o que precisarem da gente, a gente está aqui para construir, para somar e de certa forma também, né, falar desse orgulho da universidade, né, a gente sente muito orgulho do que a universidade tem feito, fez ao longo da sua história, né, esse ano 90 anos de universidade, então é toda uma trajetória de pessoas que vieram antes, pessoas que vão seguir, e a extensão universitária mostra a sua força, né, eu estava aqui pegando um dado de quantos projetos de extensão a gente tem na universidade, a gente tem só de projetos, né, além de programas e cursos, nós temos cerca de 2.000 projetos, então olha o volume de projetos que estão atuando em comunidade, que estão dentro das disciplinas também, então é super importante reforçar e defender cada vez mais a universidade, tá? Então, só agradecer mesmo a oportunidade da gente participar desse podcast, e vida longa ao projeto aí.